O barulho do trinco se fechando pela última vez foi como um golpe no meu peito. Bruno, o marido da minha filha, já estava no corredor segurando meus pertences, exibindo aquela expressão de superioridade de quem se livra de um fardo. Meu nome é Clarice, tenho 65 anos e dediquei mais de 3 décadas da minha vida ao setor jurídico de uma grande imobiliária. Entendo de leis e direitos como poucos, e ele não faz ideia do prejuízo que acaba de atrair para si. Tudo teve início há 7 anos, movido por uma esperança que parecia inabalável. Mãe, achamos o lugar dos nossos sonhos, mas o crédito foi negado, disse minha filha, Elisa, com aquele tom suave que ela reserva para os momentos de interesse. Ela me garantiu que, se eu desse o valor inicial e servisse de garantia no contrato, eles me devolveriam cada centavo em pouco tempo. Eu tinha perdido meu companheiro, o Otávio, há apenas 6 meses. Ele se foi de repente, deixando um vazio que os 35 anos de união não conseguiam preencher. Nossa residência, cheia de memórias, tornou-se um labirinto silencioso. Eu me sentia invisível, apenas uma idosa esperando o tempo passar. A ideia da Elisa pareceu um bote salva-vidas. Eu estaria perto dos meus netos, Theo e Alice, na época com 7 e 4 anos. Eu queria ser necessária novamente, queria o barulho de correria pela casa, queria a vida. Fui tola ao acreditar. Mergulhei naquele plano com toda a minha energia. Minha cabeça ainda funciona com a precisão de uma engrenagem. Nunca fui de ficar parada apenas observando. No meu diário de capa preta, registrei cada gasto com minúcia. Usei R$250 mil das minhas economias para a entrada. Assumi a responsabilidade pelas parcelas no banco. Quando surgiram goteiras ou problemas na fiação, o dinheiro saiu do meu bolso. Até os estudos das crianças eu ajudei a bancar. Enquanto isso, Bruno saltava de um grande negócio para outro, todos fracassados. Lembro perfeitamente de quando o conheci. Elisa estava encantada, mas Otávio, com sua percepção aguçada, me alertou naquela mesma noite. Clarice, esse sujeito não me passa confiança. Ele só pensa em vantagem. Como eu gostaria de ter dado ouvidos ao meu marido. No 3º ano, vendi meu antigo lar e me acomodei no quarto de hóspedes da residência deles. É só por um tempo, mãe, garantiu Elisa. Até você achar um lugar legal. Esse lugar nunca apareceu. No fundo, eu me deixei ficar. Era bom despertar com o agito dos netos, preparar o desjejum para a família e sentir que aquela estrutura só se mantinha de pé por minha causa. E era a mais pura verdade. A casa operava porque eu estava no comando. Eu quitava a energia elétrica, fazia as compras do mês e levava os pequenos para o colégio enquanto Bruno se perdia em seus empreendimentos imaginários. Eu era a cozinheira, a faxineira e a organizadora. Quando os impostos do imóvel atrasaram por 3 anos seguidos, fui eu quem sentou para renegociar e pagou cada centavo para evitar que perdêssemos o teto. Certa vez, tentei abrir os olhos da Elisa. Filha, vocês precisam de um planejamento. Meus recursos não são infinitos. Ela me olhou com um semblante exausto, de quem carrega o mundo nas costas. Eu sei, mãe, mas o Bruno está prestes a fechar um contrato incrível. Na próxima semana, nossa vida muda. Aquela semana nunca vinha, e eu, por amor a ela e aos meus netos, aceitava tudo em silêncio. Bruno me via como um objeto antigo que só atrapalhava a passagem. Ele faz parte desse grupo de homens que acham que o mundo tem uma dívida com eles. Nunca ouvi um obrigado. Em vez disso, reclamava do volume do meu rádio ou dizia que eu tomava espaço demais. Você não é a mãe deles, ele disparava quando eu tentava educar as crianças. E a Elisa? Ela apenas baixava o olhar. Aquele silêncio dela me machucava mais que as patadas do Bruno, pois era o silêncio da convivência mansa com o erro. Minha filha tinha se tornado um reflexo apagado daquele homem. A Elisa que eu conhecia era vibrante e cheia de metas. Queria ser médica, amava estudar, mas o Bruno a convenceu a desistir de tudo. Pra que diploma? Eu vou cuidar de você, ele dizia. Ela acreditou, abandonou o curso no meio e nunca mais retomou. O ponto de ruptura foi um domingo de sol em outubro. Bruno chamou supostos parceiros de negócio para um banquete. Passei os dias anteriores em uma maratona de limpeza e preparo. Fiz um cozido completo, com todos os acompanhamentos. Gastei minhas economias em bebidas caras porque ele insistia que precisava causar boa impressão. Trabalhei dobrado. Acordei de madrugada para garantir que cada ingrediente estivesse perfeito. Comprei as carnes no açougue do seu Wilson, onde sou cliente há décadas. Ele até separou os cortes mais nobres para mim. A casa brilhava.
Meus netos usavam roupas que eu mesma paguei. Tudo estava impecável. Os visitantes chegaram ao meio-dia. Eram sujeitos de postura rígida, analisando tudo com frieza. Bruno circulava entre eles como se fosse um magnata, exibindo a propriedade com arrogância. Eu mesmo planejei essa área de lazer, mentia sem hesitar. O paisagismo foi ideia minha. Eu estava na cozinha, finalizando os últimos detalhes, quando ouvi dizer na sala: "Ah, aquela senhora ali? É uma colaboradora que dá um suporte para minha esposa. Está com a família há anos. Sabem como é, senti meu sangue gelar." Colaboradora. Ele estava me tratando como uma empregada diante de todos. Eu, que tinha investido cada centavo da minha vida para aquele imóvel ser construído. Eu, que despertava antes do sol para deixar tudo pronto. Eu, que educava os netos enquanto ele perdia tempo com jogos de azar na internet. Agora, eu era apenas a auxiliar antiga. Minha mão congelou sobre o doce que eu finalizava. Senti uma queimação subir pelo peito, mas não explode. Pelo contrário, senti um gelo percorrer minha espinha. Foi ali que uma chave virou na minha mente. Respirei fundo e mantive a postura. Eu não daria a ele o espetáculo da idosa descontrolada na frente das visitas. Era tudo que ele queria para me desmoralizar. Fui até a sala com a sobremesa, ostentando um sorriso impecável de quem recebe convidados. Um dos homens, o mais sério do grupo, me elogiou. "O tempero da senhora é incrível. Faz muito tempo que presta serviços aqui." Antes que eu abrisse a boca, o Bruno se meteu. "A dona Clarice é quase parte da casa. Entende tudo por aqui", disse ele, rindo e batendo de leve no meu ombro, num tom de deboche. "Mas a idade pesa, sabe? Às vezes ela se confunde. Minha esposa e eu estamos pensando que já passou da hora de ela descansar. Talvez uma casa de repouso especializada, onde tenha suporte 24 horas. Os convidados deram risadinhas sem graça. Elisa, no canto do sofá, fitava o chão, muda como uma estátua. Eu apenas sorri de volta, aquele sorriso técnico que eu usava na imobiliária para lidar com gente mau caráter. "Com licença", eu disse calmamente, "vou preparar o café." Na cozinha, olhei pela janela para as árvores que eu mesma plantei, para o jardim que eu cuidava com tanto zelo. Minhas mãos estavam firmes. Eu já não sentia mágoa, sentia clareza. O encontro acabou no fim da tarde. Bruno estava radiante, achando que tinha enganado os investidores com suas mentiras. Eu me recolhi ao meu quartinho nos fundos e abri meu diário de couro. Comecei a listar, a calcular e a organizar fatos. Administrar sempre foi o meu forte. De repente, Bruno parou na porta, com Elisa logo atrás, parecendo nervosa. "Dona Clarice, precisamos trocar uma ideia séria", ele disse, encostado no batente com uma postura arrogante. Eu e a Elisa estivemos pensando. "Esse arranjou de você morar aqui não dá mais. O Theo está crescendo, quer o próprio espaço, e a senhora acaba gerando uma certa confusão na rotina da casa." Eu o encarei sem dizer nada. "Achamos melhor a senhora buscar um cantinho só seu. Um estúdio pequeno, ou quem sabe um desses residenciais para idosos. Com a sua pensão, a senhora se ajeita bem, não é?" Virei o rosto para minha filha. "Elisa, é isso mesmo que você quer?" Ela gaguejou, sem coragem de me encarar. "É que... O Bruno tem razão, mãe. A senhora já está numa idade avançada, essas escadas são perigosas para você. A casa é perigosa para você e os meninos precisam de liberdade. Podemos te visitar aos domingos", continuou Elisa. Respirei fundo e mantive a voz firme. "Eu sustento este teto, Elisa. O imposto está no meu nome. Eu sou a garantia do banco." A entrada saiu do meu bolso. Bruno soltou uma gargalhada carregada de deboche. "Lá vem a senhora com esse delírio de novo. Isso faz séculos, Clarice. A propriedade está no nome da Elisa. A escritura é dela. Você não manda em nada aqui. Morou de favor esses anos todos e a gente nunca cobrou aluguel, mas o prazo acabou." Ele invadiu meu quarto, apontando para as minhas coisas. "Quero você fora até o fim do mês. Leve seus santos, suas tralhas de velha, tudo. E me entregue a chave agora. Esse quarto vai ser do Theo." Encarei aquele homem. Vi ali um parasita que nunca suou para conquistar um tijolo, alguém que sempre viveu encostado, primeiro nos pais, agora na sogra. Tirei a chave do meu chaveiro e a depositei na palma da mão dele, bem devagar. Ele sorriu, sentindo-se o dono da situação. "Excelente. Elisa, ajude sua mãe com as malas."
Quero isso vazio até quarta-feira. E saiu assobiando, indo buscar outra bebida na varanda. Minha filha ficou na porta, as lágrimas escorrendo. Mãe, me perdoa. Saia, Elisa, eu disse, sem olhar para ela. Preciso de silêncio. Fechei a porta e me sentei na cama. Não derramei uma lágrima. Aos 65 anos, eu já tinha enfrentado luto, cirurgias e golpistas muito mais espertos que o Bruno. Ele não teria o prazer de me ver desmoronar. Abri meu diário de couro. Na primeira página, eu tinha tudo: o número da matrícula do imóvel, os dados do financiamento e os recibos que guardei como tesouros. Mas havia um detalhe técnico que o Bruno, na sua burrice sem limites, nem imaginava existir. Na manhã seguinte, levantei às 5. Não houve café para ninguém. Usei meu melhor conjunto azul marinho, o mesmo que eu vestia para reuniões importantes na imobiliária. Passei batom, prendi o cabelo num coque firme e encarei a mulher forte no espelho. A Clarice profissional estava de volta. Saí antes de o sol nascer. Às 8 em ponto, eu era a primeira na fila do cartório de registro de imóveis. Dona Clarice. Quanto tempo? Exclamou a escrevente-chefe, uma antiga colega. O que traz a senhora aqui? Trabalho, Márcia. Preciso de certidões atualizadas com urgência. Em pouco tempo, eu tinha o documento em mãos. Lá estava, em letras garrafais, a dívida com o banco, meu nome como garantidora e, o mais importante, a prova de que eu era a principal pagadora daquele patrimônio. Dali, segui para o escritório do Dr. Renato, um advogado brilhante com quem trabalhei por 2 décadas. Clarice. Achei que estivesse viajando e aproveitando a vida, disse ele, surpreso. Eu estava, Renato. Mas surgiu um problema jurídico que exige a minha atenção. Relatei cada detalhe, os 7 anos de pagamentos, os R$250 mil da entrada, as reformas, os impostos e a humilhação de ser expulsa da própria casa. Renato ouvia tudo com atenção absoluta. Você tem como provar esses gastos, Clarice? Abri minha bolsa e coloquei sobre a mesa uma pasta impecável. Tudo documentado. Cada transferência, cada boleto, cada recibo de pedreiro. Tenho até as mensagens da minha filha prometendo pagamento. Renato folheou os papéis e seus olhos brilharam. Clarice, isso aqui é um checkmate. Você pagou quase 80% dessa casa entre entrada e melhorias. E como você nunca registrou isso como doação, legalmente são empréstimos não quitados. Eles prometiam reembolso, mas o dinheiro nunca voltava. Portanto, juridicamente, a falta de um documento de doação e o volume dessas transferências provam que foram empréstimos, expliquei. E então, retirei da pasta uma folha um pouco gasta, mas com cada letra nítida. Isso aqui foi assinado no momento da compra. Como eu já desconfiava do caráter do Bruno, fiz questão de incluir uma salvaguarda no contrato particular, antes da papelada ir para o registro oficial. Renato leu o papel e seus olhos quase saltaram das órbitas. Uma cláusula de usufruto vitalício e direito de moradia para Clarice Helena, como compensação pelo capital investido, com as assinaturas de Elisa e Bruno. Ele assinou sem sequer passar os olhos no texto. Comentei com um sorriso de canto. Disse que era apenas burocracia de gente antiga e que não ia perder tempo com papéis inúteis. Clarice, você é brilhante, exclamou Renato. Não, Renato. Eu sou apenas uma profissional que passou décadas vendo pessoas ficarem na rua por pura negligência com contratos. Aprendi a me blindar. O advogado se inclinou para trás, analisando o cenário. Com esse documento, você tem o direito garantido de viver ali até o fim dos seus dias. Ninguém te tira. Além disso, como você é a garantia do banco, pode exigir judicialmente o controle das parcelas. Eu sei disso, mas meu objetivo vai além. Abri meu diário na página que planejei durante a madrugada. Quero um levantamento minucioso de cada centavo que entrou naquela conta. Quero o cálculo exato do que paguei e o que me devem. E quero que a ação de cobrança seja protocolada agora. Você quer o ressarcimento? Ele perguntou. Eu quero a propriedade, Renato. A casa que eu idealizei, que eu paguei e que eu sustentei enquanto aquele encostado fingia ser um homem de negócios. Vou retomar o que me pertence. Renato deu um sorriso de aprovação. Conte comigo. Vamos dar a esse sujeito uma aula que ele jamais esquecerá. 7 dias depois, Bruno entrou em casa após um dia de negócios e deu de cara com um envelope oficial sobre a mesa. Elisa estava no sofá, trêmula e sem cor. Que palhaçada é essa? Ele gritou, pegando a papelada. É uma intimação judicial, respondi com serenidade.
Eu estava acomodada na poltrona principal da sala, aquela que ele dizia ser seu trono e onde eu nunca podia sentar. O que pensa que está fazendo? Ele esbravejou. Eu ordenei que você sumisse daqui. Acomode-se, Bruno. Você vai precisar de fôlego para o que eu tenho a dizer, respondi com uma calma que o deixou confuso. Ele arremessou o envelope na mesa e caminhou em minha direção, ameaçador. Escuta aqui, sua velha. Eu não terminei, minha voz não tremeu, mas carregava a autoridade de quem comandou escritórios por décadas. E você vai se calar para me ouvir, porque o que vou dizer agora decide o rumo da sua vida. Algo na minha postura o fez estacar. Talvez ele tenha notado que a idosa submissa tinha ficado no passado. Leia a intimação, ordenei. Elisa já estava com os papéis, as mãos agitando-se como folhas ao vento. Bruno os arrancou dela e começou a ler. Viu o exato momento em que o sangue fugiu do seu rosto. Ele passou da fúria ao pavor em segundos. Isso é uma cobrança de R$335 mil? Ele gaguejou. R$335.500, corrige com precisão. É o montante exato que injetei nesta propriedade em 7 anos, com correção e juros. Vocês têm 60 dias para o depósito. Caso contrário, vou penhorar o bem. E como vocês nunca formalizaram que esse dinheiro era um presente, a justiça entende como um empréstimo não pago. Você não tem esse poder, ele gritou, amarrotando as folhas. Tenho e já estou exercendo. Mas não pare aí, leia a próxima página. A parte sobre o usufruto. Ele folheou desesperado até encontrar a cláusula que assinou por puro desleixo anos atrás. Aquele papel que você chamou de burocracia de velho me garante o direito de morar aqui para sempre. Você não pode me tirar, Bruno. Legalmente, eu tenho mais raízes aqui do que você. Isso é golpe. Elisa, diga que isso é mentira, ele berrava. Minha filha me encarava com o rosto banhado em lágrimas, mas não era ódio que eu via ali. Era o choque da realidade. Mãe, por que chegou a esse ponto? Levantei-me sem pressa, ajeitando meu blazer. Porque vocês me forçaram a isso, Elisa. Por 7 anos, fui o alicerce invisível desta casa. Quitei as dívidas que vocês ignoravam. Eduquei meus netos enquanto vocês brincavam de ser bem-sucedidos. Suportei cada desaforo. E quando eu esperava um pouco de carinho, ele me tratou como uma empregada descartável na frente de todos e tentou me jogar na rua. Virei-me para o Bruno. Você pensou que eu era apenas uma hóspede. Errou feio. Eu sou a dona desta estrutura. Ele estava lívido, a mandíbula travada. Vou te processar por fraude, por invasão. Sinta-se à vontade. O documento tem assinaturas autênticas, selos de cartório e testemunhas. E sobre a invasão? Pelos termos da lei, quem está ocupando meu espaço indevidamente agora é você. Os dias que se seguiram foram de um colapso lento e silencioso. Bruno buscou advogados, mas todos recuaram ao ver a solidez das provas. Tentou negociar no banco, mas descobriu que eu já havia quitado as parcelas atrasadas como garantidora, o que me dava o direito de cobrar o reembolso imediato dele. Seus investidores também desapareceram assim que souberam que o patrimônio estava sob disputa judicial. Uma semana depois, entrei em casa após as compras e vi Bruno no corredor, cercado por malas. O que significa isso? Perguntei, sem alterar o tom. Elisa estava nos degraus da escada, com o rosto marcado pelo choro. Ele está partindo, mãe. Bruno me lançou um olhar carregado de veneno. Isso não termina aqui, Clarice. Eu vou conseguir o dinheiro e vou tirar essa casa de você. Vocês duas ainda vão me pagar, ele rosnou. Bruno, eu disse, colocando as sacolas de mantimentos no balcão. Em 7 anos, você não foi capaz de pagar nem o próprio café. O que te faz acreditar que vai conseguir R$335 mil agora? Ele não teve resposta. Agarrou a bagagem e saiu, batendo a porta com uma violência que fez os quadros tremerem nas paredes. Elisa desabou nos degraus da escada, escondendo o rosto entre as mãos. Sentei-me ao lado dela. Não houve abraço imediato. Precisávamos, antes de tudo, da verdade. Mãe, eu não tinha ideia de que era tanto dinheiro. De que você tinha se sacrificado assim, ela soluçou. Você sabia, Elisa. Você apenas preferiu o conforto da cegueira. Cada boleto que eu quitava, cada dívida que eu assumia. Você estava lá. Você fechou os olhos porque era mais cômodo deixar que eu carregasse o piano. Eu tinha pavor dele, ela confessou, com a voz embargada. Você não imagina como ele ficava quando as coisas não saíam do jeito dele.
Virei-me para encará-la nos olhos. Ele chegou a te agredir? Fisicamente não. Mas eram gritos, ofensas, chantagens. Ele dizia que, se eu não obedecesse, ele tiraria o Theo e a Alice de mim. Dizia que provaria para qualquer juiz que eu era uma fracassada que precisava da mãe para sobreviver. Senti um aperto no peito. No meio da minha própria indignação, não percebi o tamanho do cárcere psicológico em que minha filha vivia. Isso terminou. Elisa. Ele não tem poder sobre este imóvel e não tem um centavo no bolso. E tem mais algo que você precisa saber. Ela me olhou, confusa, pelas mensagens que vi no aparelho dele quando ele o esqueceu aberto. Existe outra pessoa há 2 anos. Era para lá que ia o dinheiro que você achava que ele estava investindo. Elisa fechou os olhos, absorvendo o impacto da traição. Eu sentia, mas não queria aceitar, pois agora é hora de despertar. Você vai reconstruir sua vida. Eu vou te apoiar, como sempre fiz, mas as regras agora mudaram. Como assim? Venha para a cozinha, eu disse, estendendo a mão. Vou passar um café e vamos desenhar como as coisas vão funcionar por aqui daqui para frente. 6 meses se passaram. O anexo nos fundos foi transformado em um estúdio independente para mim. Elisa fez questão de reformar o espaço, instalando uma entrada privativa e uma cozinha moderna, tudo custeado pelo salário que ela agora recebe como assistente em um escritório jurídico. A transição foi dura. No início, Elisa passava noites em claro. Bruno tentava manipulá-la por mensagens, usava os filhos para causar culpa e chegava a aparecer no portão de madrugada, transtornado. Tivemos que recorrer à justiça e garantir uma medida protetiva. Mas, gota a gota, minha filha recuperou a força. Jamais esquecerei o dia em que ela o enfrentou pela primeira vez. Ele surgiu sem aviso, exigindo entrar. Elisa, com uma postura que eu não via há mais de uma década, respondeu com firmeza: você verá seus filhos no horário estipulado pelo tribunal. Agora, saia da minha frente. Quando ele tentou avançar, ela apenas ergueu o celular. A patrulha está a caminho. Você decide, sai andando ou sai no banco de trás da viatura. Ele recuou. Naquele instante, vi nos olhos da minha filha uma luz que eu julgava perdida para sempre. Era a dignidade retomada, o orgulho de ser dona do próprio destino. Roger é domingo. Estou na minha varanda, saboreando um café fresco e observando as flores que cultivei anos atrás. A paz, finalmente, voltou a morar aqui. As árvores que plantei estão carregadas de flores, um amarelo vivo que contrasta com o azul límpido do céu de outono. Theo, meu neto, vem correndo em minha direção com um caderno escolar nas mãos. Vó, terminei o texto. A professora pediu para escrever sobre alguém que a gente admira muito. Posso ler para a senhora? Claro, meu querido. Ele se acomoda no degrau ao meu lado, limpa a garganta com um ar solene e começa a leitura. A pessoa que eu mais admiro é minha avó. O nome dela é Clarice e ela tem 65 anos. Minha avó é muito forte porque, mesmo quando as pessoas são ruins com ela, ela não perde a calma. Ela pensa primeiro e depois resolve tudo. Meu pai foi embora porque ele não era bom para a gente, mas minha avó ficou e cuidou de nós. Ela diz que família de verdade é quem não abandona o barco quando as coisas ficam difíceis. Eu quero ser exatamente como ela quando eu crescer. Sinto meus olhos arderem. Puxo o Theo para um abraço apertado. O texto está lindo, meu amor. Mas você cometeu um pequeno erro. Qual, vó? Você não precisa ser igual a mim. Você só precisa ser a melhor versão de si mesmo. E isso significa estudar, tratar todos com respeito e nunca, jamais, depender de ninguém para encontrar a sua felicidade. Ele balança a cabeça, sério, absorvendo cada palavra. Elisa aparece na porta, secando as mãos no avental. Mãe, o almoço está na mesa. Vamos. Olho para ela e vejo outra mulher. O cabelo está curto e prático. Ela não usa mais aquela maquiagem pesada que o Bruno exigia. Tem marcas de cansaço no rosto porque trabalha e estuda à noite para concluir o curso que interrompeu no passado, mas seus olhos recuperaram um brilho que eu não vi há décadas. Já vou, filha. Theo corre para dentro. Fico mais um instante ali, contemplando as paredes que sustentei por tanto tempo. Bruno tentou voltar 3 vezes. Na última, trouxe flores baratas e um discurso decorado sobre novas chances. Elisa nem abriu o portão, acionou a polícia e ele saiu algemado por descumprir a ordem judicial.
Soube que ele está morando com a outra mulher em um cubículo na periferia, perdeu o carro para o banco e que seus supostos sócios sumiram. A vida de aparências que ele tanto prezava desmoronou como um castelo de cartas ao vento. Não sinto alegria com isso, não sou vingativa. Mas sinto uma paz profunda ao ver que a justiça da vida, aquela que cobra de quem abusa e recompensa quem resiste, finalmente foi feita. Levanto-me com um leve estalo nas articulações. O tempo cobra seu preço, mas me sinto mais vigorosa Roger do que aos 40, porque agora eu sei exatamente quem eu sou e o valor que carrego. Entro na cozinha e o perfume da comida caseira me acolhe. Elisa cantarola enquanto termina de servir os pratos. Alice, minha neta caçula, arruma os talheres com a precisão de um especialista. Vó, coloquei seu lugar na cabeceira, o lugar de honra. Ela anuncia com orgulho. Sento-me e observo o ambiente. A toalha é simples, as xícaras não combinam e o suco não é natural porque o tempo é curto. Mas há respeito aqui. Há uma gratidão sincera no olhar da minha filha. Mãe, Elisa diz, sentando-se ao meu lado e segurando minha mão. Eu nunca agradeci de verdade por tudo. Não só pelo dinheiro, mas por ter ficado. Por não ter desistido de mim quando eu era fraca demais para me defender. Você nunca foi fraca, Elisa. Você estava apenas aprisionada. São coisas bem diferentes. Fraqueza é ver a porta aberta e escolher continuar na cela. Você escolheu a liberdade. Ela sorri com os olhos marejados e começa a dizer: a casa é nossa e, minha e sua. Eu a interrompo. Quando eu partir, tudo fica para você e para os meninos. Já registrei meu testamento e deixei tudo em ordem. Mas, enquanto eu estiver viva, aquele homem não pisa nesta calçada. Isso não é negociável. Nunca mais. Nunca mais, ela confirma, decidida. Theo interrompe o momento sério jogando uma bolinha de papel na irmã, que responde com um grito alegre, enchendo a casa com o som de vida que eu tanto busquei. A bagunça se espalha pela sala. Elisa grita para eles pararem, mas eu apenas dou risada. É exatamente isso. Essa é a vida pela qual eu lutei tanto. Ela não é perfeita, é barulhenta. É exaustiva em alguns dias, mas é minha, é nossa. E ninguém mais vai roubar isso de nós. Mais tarde, no silêncio do meu refúgio nos fundos, abro meu diário de couro. Folheio as páginas amareladas, repletas de cálculos, listas de supermercado e registros de cada centavo que saiu da minha conta. Uma vida inteira de administração documentada em tinta azul. Chego à última página em branco. Pego a caneta e escrevo: outubro de 2024. Há 7 anos, eu acreditava que amar era apenas entregar. Dar dinheiro, dar tempo, dar cada gota de energia sem exigir nada de volta. Eu achava que isso era o auge do afeto. Eu estava profundamente enganada. O amor de verdade não exige que você se esvazie. Amar é oferecer o melhor de si, desde que haja respeito mútuo. E quando o outro cruza a linha da dignidade, o maior ato de amor, por si mesma, é ter a coragem de cobrar a conta, seja ela financeira ou moral. Bruno pensou que eu era apenas um detalhe na decoração daquela casa, um móvel antigo e útil que pagava os boletos. Ele cometeu um erro fatal. Eu era a estrutura. E quando ele tentou me arrancar dali, o teto desabou. Não sobre a minha cabeça, mas sobre a dele. A casa permanece firme, porque eu continuo de pé. Não preciso de luxos, de viagens para o exterior ou da validação de homens arrogantes. O que eu exijo é respeito. E isso, finalmente, eu conquistei. Saldo final, dignidade restaurada, família se curando, coração tranquilo. Clarice, 65 anos, aposentada, mas mais viva do que nunca. Fecho o diário antigo. Lá fora, o sol se despede por trás das flores amarelas. Ouço os gritos das crianças brincando no jardim e a voz da Elisa cantarolando na cozinha enquanto arruma a louça. Pego um caderno novo que comprei ontem. A capa é de um vermelho vibrante. Páginas limpas, esperando por capítulos inéditos, porque a minha jornada não terminou aqui. Aos 65 anos, sinto que estou apenas no início. E, desta vez, as cartas quem dá sou eu. Obrigada por acompanhar a minha trajetória até o fim. Se a minha história tocou você de alguma forma, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e me conte aqui nos comentários. O que você faria se estivesse na minha pele? Quero saber também de qual lugar do mundo você está ouvindo este relato.